Valera, tenemos que sentir que queremos estar a la final, ¿eh? No voy a hablar, es sentirlo, que salga adentro. No le damos la chance de que ellos piensen que tienen la posibilidad de llegar a la final. Estamos en casa y tenemos que hacer respetar eso. Por el club, por la gente que está acá, por la familia, tenemos que dar lo mejor por el club. Dale. Una cosa importante. Si usted quiere administrar el resultado, que tiene a favor, va a sufrir. Nosotros tenemos que ir a buscar un show. Con un gol podemos hacer partidos muy cortos. No hagamos el partido de los. Busquemos, ataquemos por todos lados. A forma que vocês jogaram hoje, eu acho que a torcida saiu daqui vendo que todos nós jogamos com uma vontade enorme, cada um lutando, cada um cobrindo o parceiro. Foi um jogo de equipe, jogo duro, jogando contra um time que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Um jogo muito difícil, e a gente mereceu ganhar. Acho que a gente no final jogou melhor, mereceu ganhar. E vocês estão de parabéns, entendeu? E eu acho que a torcida sai daqui também muito feliz. Não só... Fala, nação rubro-negra, bom dia, tudo bem com vocês? Flamengo venceu o Grêmio, precisamos melhorar a parte futebolística, mas estamos garantidos em mais uma final. Agora temos um mês para poder acertar a casinha. E falando sobre Flamengo e Grêmio, né, os gremistas não aguentam mais perder para o time do Flamengo, principalmente o Farid. Foi muito engraçada a transmissão dele lá, falando que não aguentava mais ver o Flamengo na frente, ouvir o nome do Flamengo. Falando sobre o Pulgar, mandou muito bem, entrou como titular e mostrou ali que ele é fundamental, é um pilar no time rubro-negro. Falando sobre o Maracanã, infelizmente a Justiça deu ganho ali pro Vasco, eles vão jogar nesse domingo lá no Maraca. Falando sobre o Rodrigo Caio e também o Sampaoli. Na coletiva, o Sampaoli não garantiu que vai ser o técnico na final da Copa do Brasil e falou que o Rodrigo Caio, se quiser jogar, vai ter que disputar bastante ali nos treinos. E sobre o Varela, né? Infelizmente ele teve uma lesão grave no joelho, mas em torno de 2 meses para ele poder voltar. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora uma bem curtinha aqui falando sobre o Pulgar, jogador que ninguém esperava de ser relacionado. Todo mundo já ficou espantado dele ser relacionado, porque acabou de sair do departamento médico. Mas o moleque é guerreiro, foi pro jogo e foi como titular. E ainda jogou muito bem. Conseguiu ali desarmar as bolas, foi o que eu tinha falado antes do jogo, né? Até comentei sobre o Pulgar, sobre a qualidade que ele tem na hora de fazer a transição ali, da intermediária para o ataque, ali para o meio de campo. Ele tem muita qualidade no passe e demonstrou isso também nessa partida. Então, é apenas uma curtinha aqui. Fico muito feliz de poder ver o Pulgar jogando novamente pelo time do Flamengo e principalmente jogando muito bem. Como esse cara faz a diferença no meio campo do Flamengo. Agora é aquilo, né? Até quando a gente vai ter que passar por essa situação no Maracanã? Vasco entrou na Justiça, a Justiça primeiramente deu causa-ganha ali pro Vasco para ele poder jogar no Maracanã, depois um juiz que é tricolor tirou essa possibilidade dele jogar nesse domingo lá no Maracanã, mas depois um outro juiz, dessa vez o juiz vascaíno. Então é aquela parada que eu falo para vocês em relação ao Maracanã. O Maracanã é muita politicagem em cima dele. Dessa vez o juiz vascaíno concedeu a liminar ali, deixando o Vasco poder jogar no Maracanã, num gramado já muito judiado. O Vasco vai jogar lá no próximo domingo, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. E até quando a gente vai passar por isso? Até quando a gente construir um estádio. Porque quando a gente construir um estádio, a gente não vai mais passar por isso. Só que enquanto a gente estiver no Maracanã, infelizmente, vai ser ali uma utilidade dos políticos, o Maracanã. Quando os políticos quiserem fazer politicagem, eles permitem o Vasco a jogar. E aí é o que acontece sempre, né? O Flamengo que paga pela manutenção do Maracanã juntamente com o Fluminense, o Flamengo que pagou a troca do gramado, o Flamengo e o Fluminense, sempre lembrando, né, que mantiveram ali o Maracanã em atividade depois de ser abandonado. O Flamengo que manteve ali o Maracanã em manutenção também na época da pandemia, junto com o Fluminense, e o Vasco não botou dinheiro nenhum. E o Vasco utiliza quando quer utilizar o Maracanã, porque os políticos, os juízes ali permitem. Infelizmente, quando a gente não tiver o nosso estádio, a gente vai passar por esse tipo de situação. E quem paga a manutenção do Maracanã é Flamengo e Fluminense. O Vasco, já que quer utilizar o Maracanã, poderia também pagar ali a manutenção mensal do estádio Mário Filho. Mas não é isso que vai acontecer. O Vasco vai utilizar o Maracanã quando bem quiser
e o Flamengo e o Fluminense que ficam ali de trouxa, pagando a manutenção, na época da pandemia, conforme eu falei, pagando para o Maracanã ficar fechado, para o Vasco vir e usufruir quando bem quiser. Estamos nas mãos dos políticos, né? E isso aí é complicado, e aí os juízes também fazem politicagem, dependendo do time, né? O juiz até falou, né? Esse que deu a permissão para o Vasco jogar domingo no Maracanã, falou, não, todo mundo sabe que eu sou Vasco, sou sócio do Vasco, mas não tem nada a ver, não, eu deixar o Vasco jogar domingo. Eu tô deixando por justiça, não porque eu sou Vasco. Complicado isso, né? Se o juiz fosse botafoguense ou rubro-negro, o tricolor, talvez não permitisse o Vasco de jogar. E o Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil. O Flamengo já botou no bolso aí, garantindo pelo menos o vice desse campeonato, em torno de 50 milhões de reais. Se a gente for campeão, esse valor sobe para em torno ali de uns 90 milhões de reais, juntando o valor total das premiações da Copa do Brasil. Tomara que dê tudo certo e a gente consiga se sagrar campeão. Mas para que isso aconteça, a gente precisa melhorar o nosso futebol dentro de campo. Temos um mês para poder se acertar internamente, para poder mostrar um futebol melhor. Agora, eu quero comentar sobre os gremistas, né? Os caras não aguentam mais perder para o Flamengo. O Farid, né, que é um torcedor ícone lá do Grêmio, ele se descabelou, ele ficou vermelho, parecia que ia infartar durante a transmissão, falando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais perder para o Flamengo. E realmente é verdade, eu sei que é complicado essa situação, né? Às vezes o Grêmio joga bem e perde o jogo. Pelo Campeonato Brasileiro, eles jogaram bem aqui no Maracanã e perderam a partida. Jogaram bem também agora pela Copa do Brasil e perderam a partida. Na casa deles foram lá, perderam a partida. Então os gremistas não aguentam mais. A gente alugou ali um triplex na cabeça dos gremistas. Tomara que isso continue por muito tempo, porque eu me lembro, não sei se foi em 96, 97, que o Paulo Nunes até jogava lá no Grêmio, eu tava lá no Maracanã. O Flamengo foi vice pro Grêmio. Pô, fiquei chateado pra caramba nesse jogo. A gente tomou um gol praticamente no último lance, né? Não lembro se foi do Jardel ou se o Jardel cruzou, mas o Grêmio foi lá e fez a tristeza dos rubro-negros no Maracanã. Então, toda vingança é um prato que se come muito frio. E a gente comeu realmente frio esse prato da vingança, porque demorou muitos anos pra gente conseguir uma superioridade ali em cima do Grêmio. E hoje em dia, em confrontos diretos, a gente conseguiu passar o Grêmio. Se eu não me engano, o Flamengo tem 36 vitórias e o Grêmio 35. E essa escrita, ó, ficou durante muito tempo. Foram nesses últimos anos aí que o Flamengo começou a colocar o Grêmio na roda e ser realmente um freguês nessas últimas temporadas, né? E na coletiva de imprensa, o Sampaoli falou sobre o Rodrigo Caio e também sobre o seu próprio futuro. Sampaoli falou, ó, eu não sei nem se eu vou estar aqui quando chegar na final da Copa do Brasil. Complicado. A gente sabe que o clima ali nos bastidores não está dos melhores, mas são pessoas ali, seres humanos, que têm totais condições de poderem se acertar, conversar e manter esse trabalho. Mas ele falou isso porque ele não sabe como vão ser os resultados do Campeonato Brasileiro. E diante disso, ele sabe que está na corda bamba. Então por isso que ele não cravou que ele será o técnico da final Flamengo versus São Paulo pela Copa do Brasil. A partida vai ser bem complicada, porque o São Paulo chega como favorito nessa partida, vem jogando futebol melhor, mas a gente tem aí um mês para se acertar e poder mostrar um futebol melhor do que a gente mostrou nessa última partida. E falando sobre o Rodrigo Caio, o técnico São Paulo falou que ele vai ter que sim disputar zaga com outros zagueiros, que tem outros zagueiros na frente dele, que até mesmo o Pablo está ali numa condição melhor, e aí o Rodrigo Caio, pelo que parece, vai ter que comer muita grama para poder voltar a esse time do Flamengo, ter oportunidade de pelo menos de entrar durante a partida na zaga rubro-negra. E agora vamos atualizar a situação do Varela, né? Que acabou tomando socos aí do Gerson, entrou no jogo, foi titular, foi o que eu tinha falado antes do jogo. Para mim, Gerson e Varela tem que ser relacionados, tem que jogar, tem que ajudar o Flamengo. E foi isso que aconteceu. Varela entrou no jogo como titular, não quis usar a máscara, estava com o rosto ali bastante judiado, né? Depois da confusão que teve no treino, mas ele se saiu bem como lateral direito, foi ali seguro na partida, mas infelizmente no final do primeiro tempo ele acabou se lesionando, né?
Ele acabou lesionando ali o joelho direito, o ligamento colateral medial do joelho direito, e com isso o Flamengo divulgou uma nota oficial. Primeiro o Flamengo falou que iria fazer exames e depois de ser feitos exames foi constatada essa lesão. O tempo de recuperação, segundo o Globo Esporte, né, muita gente estava temendo ali pelo fim da temporada do atleta, mas graças a Deus o tratamento vai ser conservador. O Flamengo não vai optar por fazer uma cirurgia no joelho dele e com esse tratamento conservador ele vai demorar ali de 6 a 8 semanas. Então de 1 mês e meio até 2 meses que o Flamengo vai ficar aguardando a volta do Varela. Substituindo o Varela nessa partida, entrou o Mateuzinho, que já não jogava pelo Flamengo há muito tempo, mas Mateuzinho também se saiu bem. Então a gente torce aí para uma recuperação rápida do Varela. Segundo o Paparazzo, após a partida do Varela no vestiário, pediu desculpa a todos, pediu desculpa também ao Gerson. O Gerson também pediu desculpa ao grupo. O Varela falou que a culpa da briga foi dele, tá? Que aquela pancadaria só aconteceu por causa do próprio Varela. Foi isso, palavras do próprio jogador. Então a gente fica ali torcendo para uma recuperação o mais rápido possível e torcendo também para que o ambiente do Flamengo se estabilize numa tranquilidade após esses últimos acontecimentos. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!